Perguntaram a W. Tozer o que é mais importante? Ler a palavra de Deus ou orar? O que é mais importante? Ler a palavra de Deus ou orar? Hoje é culto, né, de oração e de estudo da palavra. O que é mais importante para nós? Tozer respondeu: por acaso, o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Qual é mais importante para o pássaro voar? As duas. Exatamente. Então, amados, ler a palavra, ela nos alimenta, ela nos revela a vontade de Deus. Orar, ela nos faz ter intimidade, nos faz reconhecer a voz de Deus. A palavra nos revela os desígnios, os planos de Deus para a nossa vida. A oração nos faz enxergar, através dos olhos da fé, esses caminhos e essas revelações. O que está oculto. Não dá para viver com uma asa, não dá para viver só com a outra asa. Tem que ser as duas. Não é? Assim é. A leitura da... Ah, mas eu não entendo a Bíblia, leia mais. Ah, mas continue a entender, peça orientação, inspiração pelo Espírito Santo. Continue a ler. Leia até entender. Leia sempre, diariamente, constantemente. Não sei orar, ore. Não estou com vontade de orar, ore. Ore sempre, em todo momento. Orai sem cessar. Não é isso? Um cristão genuíno, cristão raiz, ele não vive sem a oração e sem a palavra. Não dá. Por isso que ele não é confundido. Por isso que Jesus fala, se possível, o anticristo enganaria até os escolhidos, mas ele não engana. Porque os escolhidos, ele voa com as duas asas. Ele tem a palavra como revelação, ele tem a oração como intimidade com Deus. Amém? Nós vamos falar um pouco disso, da importância da oração na nossa vida. Para quem nós devemos orar? A nossa oração, ela deve ser dirigida a quem? Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, Jesus responde: ora a teu Pai, Ele sabe o que é necessário antes de vocês pedirem. Ora a Deus, Pai. Tá certo? E orar em nome de quem? Jesus também disse aos seus discípulos, lá em João, capítulo 14, verso 13, tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei, de modo que o Pai seja glorificado no Filho. Em João 15, 16, ele diz assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Orar ao Pai em nome de Jesus. João 16, 23 e 24, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele lhes concederá em meu nome. Em nome de Jesus. Por que orar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Nós somos batizados, não fomos? Nessa ordenança de Jesus, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus é Deus trino. Nós somos cristãos. Sabemos que Deus é Deus trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O mesmo, né? O Pai, Ele planejou, o Filho executou e o Espírito Santo, Ele guia a igreja e Ele consola a igreja até a volta do Mestre.
Deus, afinal de contas, Ele tem o controle de tudo, Ele tem o controle dos fenômenos da natureza, não é isso que nós vemos lá quando Ele abre o mar vermelho? Não é isso quando Ele leva aquela tempestade lá e faz Jonas cair no ventre daquele peixe? Deus controla a natureza, controla os animais, não é isso? Quanto mais, alguém já falou que quanto mais conhecemos a Deus, o Deus a quem amamos, mais amamos ao Deus que conhecemos. Quanto mais, às vezes tanto eu quanto o Osmar, né, vida? A gente fica lá, ele fica estudando a palavra, eu fico do lado de cá estudando, daqui a pouco vem outro. Nega, olha como Deus é maravilhoso, olha o que Ele fez aqui, olha não sei o quê. Aí daqui a pouco lá vai eu, né, Bem, ó, pai, ó, olha o que Deus, mas olha, não presta atenção aí, olha não sei o quê. A gente fica besta, né? A gente sabe, mas a gente fica besta. E tanta coisa, tanta maravilha que Deus faz. É tremendo. É muito tremendo, né? Meu Deus do céu. Hoje ele estava falando, antes da gente vir para o culto, né? Ele falou assim, meu Deus, como aquele povo pode ser tão rebelde para Deus, né? O povo de Israel. Mesmo depois de tanto o que Deus fez por ele. Aí eu complementei, eu falei, é verdade? É verdade. A gente que é pecador, que é teimoso, que é arrogante, não é? Nós somos arrogantes. Somos ou não somos? Somos sim, irmão. Um mais, outro menos, mas somos arrogantes sim, a gente sabe aqui dentro de nós, né? Mas eu não admito, se eu errar, se a Laura vir me corrigir, eu fico com ar, né? Eu pego um ranço. E eu errei. Ela está falando a verdade, né? Imagina se eu não tenho culpa, então, mais ainda, eu quero avançar no pescoço dela. É ou não é? É ou não é? Isso não avança porque você tem o Espírito Santo. Vamos baixar a natureza humana aí? É ou não é? Agora, Deus não. Santo. 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 Ele desceu aqui na terra. Ele se fez igual a mim, igual a você. Ele sofreu humilhação por mim, por você. Ele é santo. Já pensou? Vocês já meditaram uma coisa dessa? A gente vê esses homens poderosos aí se achando deuses, não é? Mandando, desmandando. Aí Deus lá do alto ri deles. Vou fazer, vou acontecer. Deus olha assim. Você vai nada se eu não permitir, você não faz nada, você não é nada. Para onde você vai? Para onde a tua alma vai? Não é? As orações não são apenas súplicas, mas são momentos de adoração, de intimidade com Deus, momentos de entendermos melhor o agir soberano de Deus. É onde nós nos constrangemos, irmãos. É onde nós sentimos o quanto Ele é grande, misericordioso, Ele é santo, Ele é santo e Ele é santo. Irmãos, quando eu faço as orações lá na madrugada, ou na live, ou mesmo sozinha, eu não sei se os vizinhos ouvem ou não, eu sei que de vez em quando escapam uns glória a Deus, uns aleluia lá, uns gritos, que é uma coisa... O Espírito Santo toca na gente, irmão. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, está a gente orando lá, berrando lá. Porque é muito grandioso o que a gente sente quando a gente está em intimidade com Deus. Não são 4 paredes que vão nos deter. Não é o silêncio da madrugada que vai nos deter. É a vontade de glorificar o Senhor. Grande é o Senhor. Bendito Salvador que me amou, que me resgatou, que me livrou das garras de Satanás. Bendito Deus que não deixa Satanás se andar comigo. Oh, glória! Como não dar um glória em plena 3 horas da madrugada? Oh, glória! Amados, como é bom estar na presença de Deus. Compreender a vontade e obedecer. Nós somos constrangidos a obedecer a esse Deus maravilhoso. Sabe, mas nós cometemos um erro espiritual muito grande. Eu já preguei uma certa vez aqui sobre isso. A gente coloca Satanás como adversário de Jesus. Irmãos, Satanás não é adversário de Deus, não. Ele é nosso adversário. Sabe por quê? Quando você vai competir, você não compete com igualdade do seu adversário?
Agora vai ter a Copa Feminina, né? De futebol. As mesmas de uma seleção do Brasil, as mesmas jogadoras da seleção do Brasil, elas têm as mesmas características, são obrigadas a ter, do que a seleção da Suécia, seleção americana, seleção argentina, e assim vai. É ou não é? De vôlei, de jiu-jitsu, de qualquer campeonato, de qualquer competição. A idade, o peso, né? Principalmente em lutas, não é? Isso sim é adversário. É em pé de igualdade. Ali vai vencer quem se destacar, não é? Mas Satanás não está no pé de igualdade de Cristo. Ah, não está mesmo. Para de achar isso, irmãos. Não cometa mais esse erro. Ah, mas Satanás é poderoso, mas não é igual ao nosso Deus. Não é. Ele não é adversário para o nosso Deus. Ele é poderoso para mim e para você, mas para Deus não. Então não coloque Satanás como adversário de Deus. Ele não está em pé de igualdade. Ele não é Deus. Ele não é o Criador. Ele não é o El Shaddai. Ele não é Jireh. Ele não é Adonai. Ele não é Senhor. Ele não é o Todo-Poderoso. Ele não é o grande eu sou. Então não o coloque em pé de igualdade. Ele não é adversário de Deus. Portanto, não tema. Portanto, não titubie a sua fé. Porque Deus é acima. Ele é adversário para você, para mim. Mas para Deus não. Deus está lá e Ele está aqui. Ele é tão criatura quanto você. Ele obedece e treme diante de Deus. Certo? Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso. Não é? A força de Deus não é a força de Satanás. Parece que Cristo ganha no sufoco, né? Quando a gente coloca Satanás assim, ufa, Deus venceu. Não. Deus não venceu no sufoco, Deus venceu com folga. Porque Ele era o único competidor ali. Ele ganhou por WO. Não tinha adversário para Ele. Amém? Gente, eu ouvi do pastor André Fernandes, eu tenho assistido aquelas lives do 21 dias de oração, não sei se vocês têm assistido, do Nicolas Ferreira, daquele deputado Nicolas Ferreira, tem feito uma campanha de 21 dias de jejum e oração pela nação. E eu tenho assistido, termina agora dia 21, todas as noites, às 22 horas. Mas elas estão gravadas no YouTube. Se vocês ainda não assistiram, gente, que ensinamento, cada mensagem, cada ministração tremenda, cada testemunho tremendo. Tem participado pastores de todas as denominações, de várias denominações também, fora do país, e tem sido de uma aprendizagem muito grande para a minha vida, enriquecedor, tenho certeza que será para você também. E um dos ministradores era o pastor André Fernandes, e ele diz assim, olha, quem consegue dormir em meio à tempestade? Amados, a gente tem qualquer probleminha, a gente já perde o sono. A gente já perde apetite, a gente fica numa ansiedade, ou come demais, né? A ansiedade também ou tira apetite ou dá apetite demais, né? Na verdade, come sem fome, mas come. Não é isso? Tem as duas mãos, né? Tem aquele que não come e aquele que come demais. Não é verdade? Mas a gente não fica tranquilo em meio à tempestade, não. Em meio à tribulação. Em meio até à iminência de algo acontecer. A gente já fica numa ansiedade, será que? Nem aconteceu, mas a gente fica, será que? A gente já teme, a gente já fica ansioso, já, né? Já começa a dar gastura. Não é assim? Quem fica tranquilo em meio a uma tempestade? Aquelas ondas tremendas, quase que arrebentando o barco, e ele dormindo tranquilo. Quem dorme em meio à tempestade? Aquele que a criou. Aquele que pode dominá-la, aquele que pode levantar e falar, aquieta-te, para o mar, o vento, aquieta-te, mar. É Jesus, é o Todo-Poderoso, não é verdade? Então, amado, fica tranquilo nessa tempestade. Se Jesus está no barco, tudo vai muito bem. Tudo vai muito bem.
quando Cristo está no barco, a última notícia nunca é uma tragédia. Não é isso que nós vemos na Bíblia? Todas as vezes que Jesus estava em meio a uma tempestade, a última notícia nunca foi uma tragédia e nunca será. Pastor André Fernandes também fala assim: quando eu trabalho, vejo os frutos do meu trabalho. Mas, quando eu oro, vejo os frutos do trabalho de Deus. Não é assim? Ao tentar entender por que sofria sem merecer, Jó começou a questionar a Deus. Jó começou a fazer uma série de perguntas a Deus. E ele esperava as respostas. Só que, quando ele estava questionando, ele aprendeu uma coisa muito séria. Não com respostas, mas com perguntas. Deus começou a dizer-lhe assim: então, do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto. Quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. Arrasou com Jó, não? Vamos lá. Responde, Jó. Você não sabe de tudo? Nós somos diferentes de Jó? Nós queremos saber, tintim por tintim, o que está acontecendo conosco. É ou não é? Porque eu sofro, porque Deus permitiu, porque isso acontece. Quando vai ter o fim? Quando isso? É ou não é? Vamos, você deve saber o que sustenta seus alicerces e quem lançou sua pedra angular, enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria. Quem estabeleceu os limites do mar quando do ventre ele brotou? Quem estabeleceu? Quem disse ao mar: você vem até aqui, até a praia. Da praia você não passa. E por aí vai, por aí vai, por aí vai. Né? A partir do versículo 38 de Jó, você verá isso. Mas sabe, também tinha uma pessoa, um profeta, que tinha os seus questionamentos. Em Abacuque. Abacuque, na verdade. No livro dele. Vamos ler? Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1. Olha só o que Abacuque diz aqui a Deus, a queixa dele. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Tereis de ver estas maldades para sempre? Porque é preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos e com isso a justiça é corrompida. Gente, não parece que nós estamos assistindo um telejornal? Não parece que nós estamos lendo o jornal atual do que está acontecendo no nosso país? A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Não parece? Abacuque estava desesperado. Ele estava vendo tudo isso acontecer, o que nós estamos vendo aqui acontecer sem entender e nos questionando: meu Deus, por que o mal está prevalecendo? Abacuque também estava vendo isso. Então ele se queixa para Deus. Ele se queixa para Deus. A situação, na verdade, que estava acontecendo ali, o reino de Judá vivia um período terrível, onde perseguia, matava os profetas do Senhor, onde a justiça aos inocentes era negada, a corrupção dos magistrados. Só coincidência. 2 pesos, 2 medidas. Ai, amado, por isso que você precisa aprender. Lê essa palavra. Você está entendendo? Você está entendendo o quanto que ela é atual? 2 pesos e 2 medidas. Jeremias, também nesse período, Jeremias diz assim no capítulo 9, versículo 1. Ah, se minha cabeça fosse uma fonte de água
e os meus olhos um manancial de lágrimas. Eu prantearia noite e dia por todos quantos tombaram, pelos mortos de meu povo. Quantos perseguidos e mortos. Jeremias falou que queria ter um manancial de água para chorar por essas pessoas. Judá havia chegado em uma situação de opressão social promovida por ganância. Coincidência, viu? Maldade externalizada, sem qualquer constrangimento. Não é assim? Você não está vendo nenhuma notícia atual não, viu? É a Bíblia. A lei do Senhor não estava em cumprimento e a justiça era pervertida. Até quando? Nós perguntamos, não perguntamos? Nós não fazemos igual a Abacuque? Senhor, até quando? Até quando? Não é? Deus não irá fazer nada? Olha, nós vimos essa semana uma tristeza, né? Que foi abolida na Câmara de Araçatuba a expressão para iniciar os trabalhos, normalmente, né, da Câmara, era dito, nós iniciamos esse trabalho sob a proteção de Deus. Foi proibido. Não há mais. Estão tirando Deus das instituições. Não pode falar. Deus abençoe, não pode falar. Somos um país laico. Laico não quer dizer que a gente não possa falar de Deus. Laico quer dizer que nós temos que respeitar todas as religiões. É isso que quer dizer laico, não laicidade. Mas o homem, e nós estamos como? Nos conformando com isso? Nós estamos nos conformando com isso? Irmãos, o anticristo as garras do anticristo já estão ajeitando as peças para ele dominar este mundo mal. E a igreja do Senhor está como? Calando-se. A igreja do Senhor está como? Aceitando, dizendo, tá bom. Tá. Amados, quando eu vejo que Isaías foi cerrado ao meio, mas ele não negou a fé, não deixou de pregar. Jeremias, o quanto que esse homem sofreu, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Quem conhece a história de Jeremias, não dá vontade de chegar assim, Jeremias, pelo amor de Deus. Como ele sofria. Os apóstolos. E nós estamos como? Muita coisa que está acontecendo em nosso país é responsabilidade nossa. Quantos cristãos votaram em pessoas que aprovam o aborto? Irmãos, cristão. Eu voto nele porque... mas você está votando porque ele vota a favor do aborto. Se você coloca ele lá, porque é isso que os políticos fazem. Nós damos legalização para eles, uma legalidade para eles criarem leis, aprovarem leis em nosso nome. Sabia disso? Quando eu coloco um vereador lá, quando eu coloco um prefeito lá, quando eu coloco um governador lá, quando eu coloco um senador, quando eu coloco um presidente, eu estou dando legalidade para ele agir em meu nome. Sabia disso? Por isso que eu pago o salário deles. Eu dou legalidade para eles. Então, se eles fazem, é porque eu permiti. E se esse político aprova o aborto, eu aprovo também. Não tem meio termo, não. Não vem tentar aliviar diante de Deus, não. Certo? E assim é com a ideologia de gênero, com a homossexualidade, com a promiscuidade. E assim é com tudo que vem contra as leis de Deus. Porque ele me deu um emprego, eu vou aceitar o que ele faz contra o meu Deus, contra a doutrina do meu Deus? Não, de maneira nenhuma. Uma certa vez uma pessoa veio
tentar me evangelizar não, falar da sua religião. E insistiu, aqueles que batem na porta, que infernizam o juízo da gente, que querem doutrinar a gente. Aí eu falei para eles, eu sou evangélica, eu oro todo dia, eu tenho uma Bíblia, eu estudo, tenho escola bíblica dominical, assim, não, mas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Entrou na minha casa. Vamos ler a Bíblia e tal. Eu falei, então tá bom. Então é o seguinte, vamos orar, porque aqui, antes da gente ler a Bíblia, a gente pede orientação do Espírito Santo. Vamos orar? Não, dona Ruth. Não. A senhora vai orar pelo seu Deus? Eu falei, o quê? Você quer me proibir de eu orar o meu Deus? Dentro da minha casa? Rua. Eu estou dando a você a liberdade de você orar para quem você quiser. Dentro da minha casa. E você não quer que eu ore pelo meu Deus? Sinto muito. Rua. Irmãos, tem hora que não dá, tem que fazer igual Jesus. É tacar o chicote. Falar, não, raça de víboras. Não tem acordo, não tem. Proibir falar do meu Deus. Não tem acordo, não tem meio termo. Não é meu amigo. Não é amigo de Deus, não é meu amigo. Certo? Então, amados, a resposta que Deus dá para Abacuque. Eu vou continuar esse estudo na próxima vez que eu voltar, que eu vier pregar, porque é muita informação. Mas o que eu quero fechar nesta noite é o seguinte, que ele fez todos esses questionamentos a Deus. Deus, você não vai agir, Deus? Olha o que está acontecendo, Senhor, tu não estás. Mas Deus vai provar para Abacuque que o que está acontecendo é pelo próprio pecado do povo. Amados, muitas coisas que nos acontecem. Embora a gente fale, não sei por que está me acontecendo. Será que não? Dá uma refletida. Dá uma refletida. Será que você não foi com seus próprios passos aonde você está? Onde você está? Aí você fala, mas eu não merecia. Será mesmo? Aquela nação sofreu o castigo que eles mereciam. Desprezaram a Deus. Perseguiram os profetas de Deus. O que é que o nosso país está fazendo? Calando a boca. Calando a boca da igreja. Calando a boca dos pastores, dos homens de Deus. Dizendo, é perseguição, é preconceito. Não podemos mais falar da Bíblia, querem tirar palavras da Bíblia. Dizendo que, não, isso como que é? Crime de ódio, né? Discriminação. Não é crime de ódio, discurso de ódio, né? Incentivo ao ódio. Estão querendo proibir isso. Pessoas que estão lá, que foram eleitas por muitos da igreja, por muitos que estão na igreja. E o nosso país está sofrendo. E nós estamos sofrendo as consequências. Porque muitas vezes alguns de nós colocaram esses homens lá. Gostei muito da posição do deputado Nicolas Ferreira, quando um pastor lá se levantou, de um partido comunista, falando que a igreja é isso, a igreja é aquilo. Ele chamou aquele deputado de pastor Chopi. Chopi. Ele falou, quando que eu vejo um comunista dizer como que a igreja deve agir, deve falar, deve pensar, deve se comportar? É verdade. Essas pessoas que vão contra a lei de Deus querem dizer como a igreja deve se comportar, como a igreja deve pensar, o que a igreja deve dar a mensagem, qual a mensagem que a igreja deve dar. Irmãos, muito que está acontecendo em nosso país é que a nossa igreja tem a responsabilidade. Então vamos orar, vamos nos arrepender. Mas uma coisa interessante eu quero dizer para vocês, que Abacuque, ele não fala, Senhor, perdoa o pecado da nação, perdoa a nação. Ele fala, Senhor, nos perdoe. Ele se incluiu naquele pecado. Ele se incluiu. Porque de uma maneira ou de outra, nós temos a responsabilidade também, sim. Vamos tomar para si essa nossa responsabilidade. Vamos orar. Há uma campanha de 21 dias de oração. Vamos orar. Vamos jejuar.
em favor da nossa nação. Vamos nos humilhar, vamos nos arrepender do que nós fizemos, dos nossos votos errados que nós colocamos ali naquela urna. Aqueles homens errados que nós colocamos no poder. Vamos nos arrepender. Ah, mas eu pensava que era assim. Então, irmão, procure ler mais, procure mais se informar. Procure se informar. Não se deixe mais vencer pela ignorância. E não esqueça, a palavra e a oração, ela revela. Ela revela. Nós temos que andar com essas duas asas, voar com essas duas asas. Olha o que nós vemos hoje, tão atual, o que nós estamos vivendo, não é? E a solução está aqui. Continuarei, então, no próximo estudo, a finalizar essa mensagem, tá bom? Que Deus os abençoe. Pai querido, louvado seja o teu nome, glórias e honras a ti, pela tua palavra que nos ensina, que nos revela, Senhor amado, os teus caminhos, a tua verdade e também os nossos pecados, os nossos erros, que revela o quanto que nós somos orgulhosos, o quanto nós não enxergamos quando nós caminhamos para caminhos maus e quando estamos, Senhor amado, a perecer, nós ainda temos a ousadia de dizer, Senhor, tu não vens nos ajudar. Até quando eu vou perecer? Sendo que foram os nossos próprios pés que nos colocaram em tal situação. Ah, Santo e Eterno Deus, nos perdoe, Senhor. Deus, que maravilha! É a tua palavra que vem nos orientar no tempo certo, ainda quando há tempo para nos corrigirmos. Obrigada, Senhor amado, por essa exortação. Obrigada por esse ensinamento que o teu servo Abacuque, Senhor amado, através desta oração, desse clamor, desta petição, dessa indignação, ele nos ensina, Senhor amado. Obrigada, Senhor, que possamos fazermos iguais a ele, Senhor. Nos colocarmos também no local de pecadores e nos arrependermos, mas nos buscarmos a Ti, nos humilharmos diante de Ti, para que Tu venhas e se cumpra a Tua palavra lá em Deuteronômio, Senhor, lá em Crônicas. Ó Deus, que venha sarar a nossa terra, venha curar, Senhor amado, a nossa terra e livrar a nossa terra. Assim também a nossa família, assim também a nossa vida, os nossos filhos, os nossos netos, Senhor. Venha sarar, Senhor, as feridas. Deus, perdoe, Senhor, os caminhos tortuosos que nós traçamos para a nossa própria vida. Perdoe-nos, Senhor, por arrogantemente nós tomarmos as rédeas da nossa vida em nossas mãos. Deus, entregamos elas a Ti, Senhor. Toma as rédeas da nossa vida. Faz segundo a Tua vontade. Nos guie, ó Deus. Queremos, Senhor amado, em oração, termos mais intimidade contigo para reconhecermos a Tua voz quando falares conosco, Senhor. Queremos, Senhor, incansavelmente ler a Tua palavra até entendermos, Senhor, a Tua vontade para a nossa vida. Ó Deus, obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada, porque virás em nosso socorro e nos livrarás. Assim a nós, como a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus.